Tanto que nós estamos vivendo uma transição, cara, e eu acredito que todos vocês estão sentindo isso e estão passando por isso. Uma transição em todas as áreas, uma transição. Tem gente que está passando uma transição ministerial, tem gente que está passando uma transição empresarial, familiar, estrutural. E eu sei que isso vem de Deus, vem da parte de Deus. Hoje eu acordei, quando eu acordei, falei: "Ó, Jesus, o que o Senhor quer?" Eu sempre fico um tempo com Deus, mergulhado um pouco nele, vendo o que ele está desejando para o dia, o que ele está desejando para essa live, desejando para vocês, desejando para alguém. E o que ele me ministrou, cara, essa manhã, é que ele me disse: "Filho, ainda nós estamos numa transição, ainda eu estou transicionando vocês." Disse: "Vocês ainda estão numa transição." E eu quero atentar e chamar a atenção de vocês, não chamar a atenção no sentido de dar burdoada, mas chamar a atenção de lembrá-los que em transição e qualquer transição, acontece duas coisas com você. Você deixa algo e você recebe algo. Isso é fato. Você precisa receber algo e você também vai deixar algumas coisas. A minha questão é que o desejo de Deus para mim e para você numa transição é dois. Os céus, eles correspondem à fé aqui na terra. Então, mesmo em transição, você precisa ser mergulhado em fé e você precisa aceitar os batismos de fé. Existem batismos no nosso dia, existem batismos na nossa caminhada. E para você que vai transicionar, ou está transicionando, você precisa ser batizado em fé. De preferência, buscar isso diariamente, continuamente, mergulhado no Senhor. Porque a transição, ela não é saborosa, né? A transição, ela é, como eu vou dizer, não é que ela é difícil de entender, mas a transição, ela é composta de coisas que a gente não entende. E por não entender, a gente acaba ficando meio despercebido, desatento, acaba ficando meio disperso às vezes por não entender que nós estamos no meio dela. O desejo meu hoje com vocês é que vocês se atentem para a transição que está acontecendo com vocês. Eu sei que alguns de vocês estão transicionando profissionalmente. E isso, qual é a atenção que você precisa ter se você está transicionando no ramo empresarial? A maior atenção que você precisa ter é a atenção de não perder tempo e de depositar toda a tua força em resolver algum problema. Às vezes você fica preso nos problemas quando você vai transicionar. Como, por exemplo, vamos dizer que o Senhor te pede para abrir uma empresa. O teu foco é todo no problema. O teu foco é todo no problema que está acontecendo. Mas quando você foca no problema, você deixa de ser a solução. Então, estou dizendo, olha, se atente para ser a solução. Se atente para não gastar a tua força toda olhando para um problema. Olhe para um novo ângulo. Hoje eu quero ministrar vocês e mais para frente, talvez no final, eu ore por vocês para que o Senhor ative a visão privilegiada de vocês. Se você não tiver, para que você tenha. Se você tiver, para que o Senhor aguce. Porque esse é um período de usar muito. Visão privilegiada, ela é uma das 4 marcas que eu acredito que a ordem de Melquisedeque carrega. Qual que é essa ordem de Melquisedeque? Melquisedeque, um rei de Salém, um rei de paz e também rei de justiça. Ele para mim, ele é a simbologia de Jesus se encontrando com Abraão. No texto, quando Abraão acaba de voltar da guerra pelos seus irmãos, né, pelo seu sobrinho Ló, ele se encontra com Melquisedeque vem até ele. Então, esse é um símbolo de uma ordem superior.
é o símbolo de uma nova aliança. Melquisedeque é uma ordem de um clã que vive a superabundância e o sobrenatural. E uma das marcas de quem caminha dentro disso, estou falando aqui, assim, é muito por cima, só para vocês terem um entendimento do que eu estou dizendo. Sendo assim, a visão privilegiada é uma das marcas de quem caminha nessa ordem, de quem caminha nessa aliança. Uma visão privilegiada é uma visão que enxerga o que ninguém enxerga, ou enxerga além do que as pessoas normais enxergam. Como, por exemplo, o próprio Jesus enxergou um tesouro dentro de nós. Paulo vai dizer isso, que existe um tesouro dentro do vaso de barro. Então, essa é uma característica da ordem de Melquisedeque, é uma característica dessa ordem superior, que é enxergar o que ninguém está enxergando. E dentro de uma transição, você precisa exatamente viver isso. Você precisa exatamente dessa marca, você precisa carregar isso com você, e por isso que eu vou liberar para vocês hoje, por isso que eu vou ativar em vocês hoje, porque eu sinto que o Senhor ainda está nos transicionando, nós ainda estamos vivendo uma transição, alguns viverão geograficamente, outros viverão ministerialmente, outros viverão profissionalmente, mas a questão é que estamos. A questão é que não podemos desatentar, perder a atenção nesse finalzinho. Eu acredito muito numa transição. Se o Brasil está sendo transicionado, imagine nós. E toda transição, vou repetir, toda transição, você ganha coisas e você perde coisas. Toda transição você ganha coisa e você perde coisa. A minha questão é, você está mais focado naquilo que o Senhor vai te dar ou naquilo que você está perdendo? Você está mais focado naquilo que Deus está pensando em depositar em você, que Deus está pensando em agregar em você, ou você está pensando naquilo que você está abrindo mão? Eu te digo, a nossa vida é uma vida de abrir mão. A nossa vida é uma vida de abrir mão. Para vocês estarem aqui, alguns abriram mão do sono, outros abriram mão de alguma coisa. Mas é fato que a nossa vida é escolha diariamente. É escolha diariamente. Então é necessário, hoje eu não vou trazer princípio, hoje eu não vou trazer um fundamento, hoje eu não vou trazer nada, hoje eu só vou compartilhar o coração de Deus com vocês. Hoje, literalmente, eu estou dentro do meu ofício. E o que eu sinto do coração de Deus, o que eu sinto da vontade de Deus nesse tempo, é que nós ainda estamos transicionando, Ele ainda está nos transicionando e não podemos ficar desapercebidos. A gente não pode, sabe, perder o foco por alguns instantes. É comprovado que um soldado, se ele fica 5 minutos às cegas numa batalha, numa guerra, a probabilidade dele morrer é de 99%. Se você deixa uma cidade 24 horas às cegas, a probabilidade de mexer nas estruturas dela em todas as áreas é de 80%. Agora, eu e você, quando ficamos às cegas dentro do nosso chamado, a probabilidade de desistirmos ou de desanimarmos também é de 95%. Então, a questão do desânimo dentro da transição não é por algumas coisas que está acontecendo, mas é porque não estamos com os olhos focados naquilo que precisamos. Nós precisamos estar focado naquilo que o Senhor nos chamou. Agora, a transição também ela é composta de várias coisas, principalmente um desafio. Toda transição é desafiador. Pensa que não é desafiador? Claro que é. Claro que é. E vai ser desafiador. E precisa ser desafiador. Sabe por que precisa ser desafiador? Porque Deus não chama pessoas covardes para transicionar.
Deus chama valentes para transicionar. A minha questão é, se você está transicionando, primeiro, ponto, você não é um covarde. Você não é daqueles que retrocedem, mas você é daqueles que vão para cima, você é daqueles que despedaça a presa. Então esse é o primeiro ponto que eu quero dizer a você. Num tempo desafiador e de transição, você não é daqueles que retrocedem. Se você não está tendo estratégia, e aqui eu vou dizer de novo para vocês, eu não vou dar princípios para vocês hoje, fundamentos assim, olha, façam isso, porque isso. Eu quero fluir com vocês hoje profeticamente, então eu peço que a fome de vocês, o espírito de vocês estejam aguçados para isso. Se você está numa transição, se você está transicionando, você não é daqueles que retrocedem. Você precisa encontrar o prazer em despedaçar a presa. Você precisa encontrar o prazer de despedaçar a presa. Pastor José aí, bom dia, pastorzão. O Bom desejo, o dia. desejo seu, o desejo seu, o desejo seu precisa ser concluir esse desafio. É como uma fase de videogame, é como um jogo de videogame, você precisa de uma nova fase, você não tem que olhar para aquela, você tem que olhar já para a vindoura, cara, já vamos para cima, já vamos, entende? O transbordar, nós já entendemos que é uma marca, mas hoje a marca que eu quero falar com vocês é a marca daqueles que não vão parar. Não vão parar. Você não pode parar. Você precisa concluir. E quando eu falo parar, não é de desistir. Não estou falando de desistir. Eu estou falando de ficar estagnado no mesmo lugar. Eu estou falando de não evoluir, eu estou falando de não prosseguir. Talvez é um medo que te impede, talvez recursos que estão te faltando, mas eu tenho algo a te falar. O Senhor não dá recurso para quem está parado. O Senhor dá recurso para aqueles que estão cumprindo a sua missão. O Senhor dá recurso para aqueles que estão cumprindo um propósito. O desejo seu precisa ser exatamente o concluir aquilo que Deus colocou na sua mão. Aí você diz para mim, pastor, mas é muito grande o que Deus colocou na minha mão. Lembra que eu disse para vocês ontem? O teu chamado é muito maior do que você. Aquilo que Deus confiou e te deu como missão é muito maior do que você. Agora, se o que Deus te deu para fazer, a missão que Deus te deu para fazer é grande, tudo ao teu redor vai ser grandioso, inclusive os desafios. Deus não dá desafio pequeno para homens grandes. Deus não dá uma lutinha qualquer. Não, para Davis, Deus dá gigantes. Para Davi, Deus dá batalhas. Por que Deus te dá batalha? Não é porque ele não ama você ou não gosta de você, é pelo contrário. Quanto maior batalha, maior despojo. E a minha questão aqui é: pare de olhar para o gigante, para de olhar para a circunstância, para de olhar para a batalha, para de olhar para suas armas e comece a olhar para a recompensa. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Davi derrotou Golias foi por causa da recompensa? Davi só foi para a batalha por causa da recompensa, cara. A primeira questão dele foi: o que ganha? Quem ganhar o gigante, o que ganha? Aí o povo disse para ele: não, quem ganhar do gigante aí vai casar com a filha. Ele falou: pronto. Entrei no palácio, eu tenho uma promessa de ser rei. Eu tenho um óleo sobre a minha cabeça. Eu tenho uma palavra sobre a minha cabeça. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero falar com você que tem uma palavra agora, para você que tem um propósito, ou para você que recebeu uma palavra esses dias. A chave para que você comece a desfrutar de uma palavra profética está após o gigante. O gigante está guardando a chave daquilo que você deseja. O gigante está guardando o transbordo.
o gigante está guardando os despojos. Quer receber os despojos? Destrua esse gigante aí. Destrua esse gigante aí. Arrebente com esse gigante aí. Vá para cima. Encontre o prazer em despedaçar a presa. O dia que você encontrar o prazer em despedaçar a presa, eu garanto para você uma coisa. Você vai ser um homem e mulher de despojos diários. Eu estou vivendo despojos diários. Eu estou recebendo porções diárias do Senhor. Porque eu estou mergulhado naquilo que Ele me chamou. Eu estou mergulhado e estou disponível para executar aquilo que Ele me chamou para executar. Então você não pode temer isso. E toda transição, ela vai ser exatamente assim. Deixa eu dizer algo a você, não são todos que vão transicionar. A minha questão é se você vai transicionar. A minha questão é se você vai para um próximo nível. Se você vai para um próximo estágio. E se está na hora de Deus começar a colocar você a correr com os que vão a cavalos? Eu vou replicar aqui o que Jeremias disse. Que Deus disse para Jeremias. Jeremias, se você está cansando com os que vão a pé, imagina quando eu colocar você com os que vão a cavalo. E eu digo, e quero replicar uma palavra. Essa é a palavra. O Senhor está nos colocando para correr com aqueles que vão a cavalos. Duas coisas. A primeira é que se Deus está colocando você para correr com os que vão a cavalos, é que existe dentro de você o necessário para correr. E o que não existir dentro de você está em Jesus, ele está pronto para transbordar sobre você. O segundo ponto, se Deus te chamou para correr com os que vão a cavalos, é porque você passou da fase de correr com os que vão a pé. A questão é que você para no, nossa, eu não vou conseguir. Nossa, mas é muito complicado. Você precisa entender o que está em falta em você é porque está em excesso em alguém. Se está faltando algo em você, é Jesus que precisa completar. Ou vou falar uma coisa, ou alguém está com a porção que é sua. Vou te provar biblicamente. Quem que estava com a porção de Davi? Samuel. Quem que estava com a porção de Paulo? Ananias. Quem estava com a porção de Eliseu? Elias. Quem que estava com a porção de... Esqueci o nome dele. Quem que estava com a porção de Israel? Isaac. Quem estava com a porção de Isaac? Abraão. Quem estava com a porção de Abraão? Melquisedeque. A minha pergunta é, o que você está fazendo que você não foi atrás ainda de um Samuel? Que você não foi atrás ainda de um Melquisedeque? Que você ainda não foi atrás de um Ananias para iniciar você nessa nova estação? Onde você está que você não foi em Jesus primeiro? Senão você comete o segundo erro, que é ir procurar em homens aquilo que está em Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1. Alguém pode abrir aí, por favor? Quando você abrir aí, você me avisa. Hebreus 1:1. O teu transbordo, às vezes, está com alguém. E eu não tenho dúvida disso. Eu carreguei o transbordo de muita gente. Lê aí. Hebreus 1:1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas agora, Mas, nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi
Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. Foi por meio dele que Deus criou o universo. Vamos lá. Com os nossos antepassados, você precisava de um profeta. Para esse tempo, você precisa do filho. E o filho que morreu por você, te deixou uma herança chamada Espírito Santo. Te deixou alguém chamado Espírito Santo. Eu não estou anulando o profeta, pelo amor de Deus. Se eu anulasse o profeta, eu me anularia. Anularia quem Deus me chamou para ser. Mas eu estou dizendo que existem circunstâncias e existem determinadas transições que não vai ser por homem, mas vai ser por Jesus. E vai ter outras que vai precisar de um homem. A questão é, você precisa definir isso. Se você já tentou de várias formas, se você já tentou de todas as formas, pois bem, o teu transbordo está em alguém. Agora, se você não tentou de nenhuma forma e está esperando vir de um homem, não vá até Jesus. Sabe por que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante? Paulo andou cego por alguns dias, tem alguns historiadores que falam que demorou 2 dias para Paulo chegar até Ananias. Eu fico imaginando Ananias dizendo para si mesmo, cara, Deus falou comigo que Paulo tá vindo aí, cara. Só que Paulo era Saulo, que estava matando os cristãos tudo. E se der uns 5 minutos nesse cara aí, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão de tudo e começar a matar todo mundo. Deixa eu me atentar aqui uma coisa. Às vezes vai fazer alguns dias que você está andando cego. Mas eu quero ser o Ananias para você hoje, que abre os teus olhos. E eu só consigo abrir os teus olhos te dando uma visão privilegiada. E eu sei que hoje aqui nós estamos em umas 20 pessoas por aí. Eu vou dizer a vocês, pelo menos 50% de vocês estão confusos e não sabem o que fazer nessa estação agora. 10 de vocês estão transicionando, mas não sabem para onde vai transicionar, o que é para ser feito, como que se dará isso. Eu vou dizer algo a você, vou dar 3 chaves, agora é 6h53. Eu vou ver se eu consigo te dar 3 chaves em 7 minutos. Se eu não conseguir te dar 3 chaves em 7 minutos, eu te dou o tanto que eu conseguir dar. Vamos lá. 3 chaves para você que está passando por isso. A primeira, faça como Maria. Como assim, faça como Maria? Lembra quando José teve o sonho? Falou para ela, não, Maria, vai rolar. Já entendi, Deus falou comigo. Maria, antes disso, também teve um sonho. E Deus falava para ela exatamente, olha, você é agraciada, tal, você vai carregar ele, o Emanuel. Sabe o que Maria disse? Como se dará isso? Estava dizendo, como vamos fazer isso? Jesus, como é que vai ser isso? Não interessa o que eu tenho que passar, interessa como que vai fazer isso. Então, a primeira chave para você que está passando por isso é, vá a Jesus e desafie ele. Cara, eu sei que é sem medo isso que eu estou te falando, parece heresia, mas é heresia. É heresia minha. Se não dá certo, eu largo mão. Porque às vezes tudo que Jesus está esperando de você é o posicionamento de um louco. É o posicionamento de um louco. E Deus confia aos loucos porque eles acreditam. Deus confia aos loucos porque ele não para. Deus confia aos loucos porque eles estão olhando aos céus e dizendo como se dará isso, como vamos fazer isso. Talvez não está dando certo para você porque você está dizendo como que eu vou fazer isso. Não, e não é para você fazer isso, é para vocês fazerem isso. É para você, juntamente com Jesus, fazer isso. É para você e o Espírito Santo fazer isso. Amém.
Toda confusão vem por meio de um espírito. Toda confusão é produzida por um espírito. Se você está confuso no que vai fazer, me perdoe, você não está sendo nutrido pelo Espírito Santo. Quer que eu te prove? Vou te provar. O povo construindo Babel. O que Deus disse? Cara, vou ter que descer lá e vou ter que confundir as línguas. Colocarei um espírito de confusão no meio deles. Se você está confuso, não é o Espírito Santo que está gerando em você. Então você precisa correr logo para o Espírito Santo. Segundo ponto para você. Não espere paz, não espere provisão. Não espere a provisão vir. Gere ela. Vou te dar a Bíblia. Quem que mandou parar a chuva? Quem que mandou parar a chuva e mandou a chuva voltar? Alguém pode abrir o áudio aí e me falar? Vamos lá. Quem foi o homem que parou a Elias, chuva? Elias. Elias parou a chuva e fez a chuva voltar. Deixa eu fazer uma pergunta. A chuva estava onde? A chuva estava dentro de Elias. Você só é capaz de liberar aquilo que você tem. Elias liberou uma chuva porque a chuva existia dentro dele. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele subiu num alto monte e numa tradução, numa tradução de linguagem diz que ele ficou numa posição de gerar. Elias gerou a chuva. Opa, peraí, você só pode gerar aquilo que está dentro de você. A chuva estava dentro de Elias. O que eu estou querendo dizer é que se está seco aí, se você está numa transição e está seco aí, a chuva está dentro de você. Mas sabe qual é o segredo? Suba para um alto monte. Suba para um lugar alto. Suba para um lugar alto e vai gerar a chuva. Em outras palavras, se conecte com a eternidade. Quem subirá ao santo monte? Os de mãos limpas, coração puro. Deixa eu dizer algo a você, eu e você não somos capazes disso. É por isso que quem subiu esse monte foi Jesus. E quando eu e você vá até Jesus, aí conseguimos subir esse monte. Quando eu e você mergulhamos em Jesus, ele já subiu por mim, por você. Então, quando eu falo vá para um lugar alto, eu estou dizendo vá a Jesus. Encontre um lugar novo em Jesus. Olhe de uma perspectiva que Jesus está olhando. Vai enxergar de um novo ângulo. E essa é a terceira marca. A terceira chave para você é observe de um novo ângulo. Você deve estar observando de baixo para cima. E tudo que você observa de baixo para cima é maior do que você. Tá. Tudo que você observa de baixo para cima é maior que você. Tudo. Tudo. Então você precisa olhar de um novo ângulo. Para você que está confuso, não saber o que fazer, vá olhar de um novo ângulo. Pai, eu quero liberar uma porção sobre eles. Eu libero que eles tenham uma visão privilegiada. Toque nos olhos deles agora, Senhor. Toque nos olhos deles. Faça-o enxergar de uma visão privilegiada. Faça-os olhar de uma visão privilegiada.
Eu libero uma porção sobre eles, Senhor. Eu libero uma porção sobre eles. Eu libero sobre eles. Senhor, eu libero sobre eles. Eu libero sobre o Leandrão. Eu libero sobre a Alba. Eu libero sobre a Andréia. Eu libero sobre a Bruna. Pro Bruno Taylor. Pra Cida. Pra Daisy. Pra Dani. Pra Emanuele. Pra Eliane. Pro Erivaldo. Pro pastor José. Pra Kênia. Pro Leandro Celante. Pra Letícia Nascimento. Pra Liz Mota. Pra Liz Cristina. Pra dona Márcia. Pra Natália. Pra Pamila. Pro senhor Paulo. Pra dona Rosa, senhor. E esses que estão me ouvindo aqui, eu libero uma porção sobre eles. Eu libero uma porção sobre eles. Quem de vocês que estão aqui comigo aqui estão para abrir uma empresa esses dias? Tem Eu alguém de devo. vocês aqui? Tem alguém de vocês aqui? Eu. Eu quero liberar um favor sobre vocês hoje. Eu vi três coisas. Eu vi muita gente assim, como se ele estivesse desesperado. Sabe uma pessoa com fome quando chega em casa? Eu via um povo desesperado, muito desesperado, desespero e um desespero tomando conta deles. E eu sinto que o desejo de Deus para esse tempo é abrir uma empresa que apacenta pessoas. O segredo para a empresa nesses dias, para vocês que vão abrir, é construa algo que vai apacentar o coração das pessoas. A segunda é Deus vai fazer com vocês, Deus vai gerar juntamente com vocês algo que não vai parar na cidade de vocês. Eu acredito que todos vocês que estão abrindo empresa aqui estão passando por uma burocracia um pouco quanto grande, fora do normal, fora daquilo que vocês estavam esperando. É como se enrolasse um pouco para acontecer, é como se tivesse que forçar um pouco mais para acontecer. Para você que está acontecendo isso, é porque o Senhor quer que a tua empresa seja nacional. Você pensou que ia abrir algo para a tua cidade, mas o Senhor quer algo nacional para você. Deus quer algo que vai afetar a nação, essa empresa. E afetar fora do Brasil ela. Então, Pai, para esses que vão abrir uma empresa nesses dias, eu quero liberar uma porção sobre eles. Eu peço ao Senhor que eu destravo a empresa deles hoje. Eu destravo a empresa de vocês hoje. Eu quero liberar sobre eles, Senhor. E eu quero modificar o tempo deles hoje, a fim de que eles sejam transicionados para um novo lugar. Leandrão, se você quiser encerrar, pode encerrar.